51ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, internautas, meu boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Álvaro José Valgirioli, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Querino, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2026. Os favoráveis à não leitura e aprovação da ata da sessão anterior permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada a não leitura da ata por unanimidade dos senhores vereadores, a ata fica à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos para as matérias do expediente, constando do seguinte. Ofício 58/2026 é uma resposta do prefeito ao vereador Claudecir Pascoal. Fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Projeto de Lei número 04/2026-L. Altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal 3.212, de 8 de maio de 2017, que dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima de soltura de fogos artifícios no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 10 da Lei Municipal número 3.212, de 8 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. O manuseio, a utilização, a queima, a soltura, a comercialização ou a realização do espetáculo pirotécnico em desacordo com as disposições desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas, observados o contraditório e a ampla defesa. 1. Multa de 150 UFESPs quando o infrator for estabelecimento comercial e descumprir as normas relativas à venda ou armazenamento. 2. Multa de 400 UFESPs quando o infrator for pessoa física. 3. Multa de 1.000 UFESPs quando o infrator for pessoa jurídica responsável por evento, espetáculo ou atividade que envolva a utilização irregular de fogos de artifício. 4. Ampliação em dobro do valor da multa em caso de reincidência, assim considerada a prática da nova infração no prazo de 12 meses. 5º, interdição imediata da atividade ou do evento, acumulativamente com a multa aplicável, quando houver risco à segurança pública ou descumprimento das determinações das fiscalizações. 6º, responsabilização administrativa do agente público que autorizar evento em desacordo com esta lei, mediante instauração do procedimento disciplinar cabível, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 1º. Considera-se reincidência a prática de nova infração à presente lei pelo mesmo infrator, dentro do período de 12 meses, contado a data da atuação anterior definitiva. Parágrafo 2º. O proprietário ou inquilino do imóvel residencial ou comercial onde ocorrer a infração, conforme o caso, sujeita-se às mesmas penalidades previstas no artigo, sem prejuízo da responsabilização do autor direto da conduta. 3º artigo. A aplicação das penalidades previstas neste artigo não inclui eventual responsabilidade civil ou penal decorrente da infração. Esta lei, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026. Patrícia de Oliveira Barreto, vereadora.
Está em discussão, como objeto de deliberação, projeto de lei número 04/2025L, de autoria da vereadora Patrícia de Oliveira, com a palavra a autora. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha hoje nessa casa, internautas que nos assistem. Senhor presidente, estou fazendo essa emenda nesse projeto de lei já existente, aonde duplica o valor da multa aplicada para quem infringe a lei de soltura de fogos no nosso município. Eu acho que estava muito baixo o valor de aproximadamente R$7.000, que quando você paga dentro do tempo limite, cai em 50% esse valor. E analisando tudo o que aconteceu, né, eu acho que a gente não tem que dar privilégios para quem infringe a lei e para quem causa tantos danos à nossa população, aos nossos animais, aos autistas, aos idosos, aos recém-nascidos, que causa tanto mal. Então, acho que a gente tem que parar de dar privilégios a quem descumpre a lei, né? Eu acho que todo mundo sabe, tem redes sociais, a gente vem publicando, e para quem não sabe, a lei foi cumprida em nosso município, e deixando bem claro que a nossa função de vereadora é fiscalizar, mas todos nós podemos fazer a nossa parte como cidadão, né? E a gente sempre salienta, a gente tem que ter prova quando a gente vai fazer uma denúncia, porque senão fica muito vago. Então, eu fico muito lisonjeada que partiu de mim essa denúncia, passei o meu Natal, meu Ano Novo publicando, pedindo apelo às pessoas, mas algumas pessoas, infelizmente, não aprendem no amor, então é na dor. Então, eu estou fazendo essa emenda nessa lei, duplicando o valor. E, se for necessário, a gente triplica, quadriplica, desde que as pessoas tomem consciência, que se não doer aqui, não resolve. Peço a aprovação dos nobres pares. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, como objeto de deliberação, projeto de lei 04/2026L, de autoria da vereadora Patrícia Barreto, que será encaminhado às comissões. Também agradecer aqui a presença dos professores. Muito obrigado, tá? Fique à vontade. Projeto de decreto legislativo número 34/2026. Concede título de mulher destaque de Barra Bonita e da outras providências a Cíntia da Rocha Reco. Artigo 1º. Fica concedido o título de mulher destaque à senhora Cíntia da Rocha Reco, pela relevância das suas atuações e contribuições ao município da Estância Turística de Barra Bonita. Artigo 2º. O título ora concedido será entregue à homenageada em data oportuna. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Barra Bonita, vereador Jairo Mesquiato. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, José Jairo Mesquiato. Considerando que o projeto de decreto legislativo número 34/2026, de autoria do vereador José Jairo Mesquiato, que concede título de mulher destaque de Barra Bonita e da outras providências, tem a necessidade de ser apreciado e votado o quanto antes. Requeremos a dispensa por escrito dos pareceres e demais obrigações regimentais na conformidade do parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno e solicitamos a inclusão do mesmo em única discussão e votação na ordem do dia da sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2026. Barra Bonita, 2 de março de 2026, todos os vereadores. Diante desse requerimento assinado por todos os vereadores, este projeto de decreto legislativo 34/2026, de autoria do vereador Jairo Mesquiato, será apreciado e votado na sessão de hoje.
Projeto de Decreto Legislativo número 35/2026. Institui o Parlamento do Profissional da Educação no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Parlamento do Profissional da Educação no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita, com o objetivo de promover a integração, o debate, a proposição de políticas públicas voltadas para esses profissionais no município. Artigo 2º. O Parlamento do Profissional da Educação será composto por representantes das áreas da educação e demais segmentos que atuem em defesa de seus direitos. Parágrafo único. A composição, critérios de escolha e funcionamento do Parlamento serão definidos por regulamentação posterior, a ser elaborada no prazo de 60 dias após a aprovação desse decreto legislativo. Artigo 3º. Compete ao Parlamento do Profissional da Educação, primeiro, promover o debate sobre políticas públicas voltadas ao profissional da educação. Segundo, apresentar propostas e recomendações aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo. Terceiro, contribuir para a elaboração e implementação de programas voltados à valorização do profissional da educação. Quarto, estimular a participação ativa desses profissionais no processo político. Quinto, fiscalizar e acompanhar o cumprimento das leis políticas públicas destinadas aos profissionais de educação. Artigo 4º. O Parlamento do Profissional de Educação terá caráter consultivo e suas reuniões serão realizadas preferencialmente na sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das votações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 27 de fevereiro de 2026. Poliana Caroline Querino, vereadora. Em discussão, como objeto de deliberação, com a palavra, a autora, a vereadora Poliana Caroline Quirino. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, a todas que nos assistem, as professoras, sejam muito bem-vindas, e a todos que nos assistem pela internet. Bom, esse projeto, presidente, da criação de uma comissão para as professoras, tem o intuito de formalizar e constituir a Comissão da Educação. Qual é o objetivo desse projeto? Indicar, participar ativamente das tomadas de decisões, requerer programas para a educação de políticas do nosso município. Quem é que conhece a realidade escolar? Todos os servidores da educação, começando pelos serviços essenciais, como zeladoria, inspetores, merendeiras, monitores, motoristas dos ônibus escolares, professores e toda a coordenação e direção. São esses profissionais que sabem todos os desafios enfrentados diariamente, ou até mesmo as compras e os gastos desnecessários. Assim como uma compra imensa de TNT, que tem estoque infinito até hoje nas escolas, sobra TNT, mas falta o básico, como caderno de desenho, massinhas, lápis de cor e itens fundamentais para o aprendizado das crianças. Todos nós podemos enviar demandas, solicitar melhorias, estruturas, mas que possamos ser ferramentas parlamentar para receber e indicar proposituras, promover debates públicos, requerer informações e criar um espaço permanente de escuta e construção coletiva. Vejo como um passo importante para aproximar o poder público de quem faz a educação acontecer todos os dias. O porquê hoje esse projeto está protocolado na Câmara? Porque houve uma promessa de haver um decreto para criar essa comissão através da Prefeitura. Como não houve, não cumpriu, hoje elas estão na Câmara. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que nós procuramos o diálogo, a maneira de resolver. Como não somos atendidas, temos que usar a Câmara como um instrumento de fiscalização e também para encaminhar pedidos. Bom, e como vai funcionar após a aprovação desse decreto? Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 2º, será elaborado um regulamento específico no prazo de 60 dias. E esse regulamento não será feito de forma isolada ou burocrática.
Ao contrário, será construído com a participação direta dos professores da educação. Faremos um convite público para que professores, gestores, especialistas, servidores e todos aqueles que atuam na defesa da educação participem desta construção. A proposta é garantir uma organização democrática, transparente e verdadeiramente representativa, ouvindo quem vive a realidade das salas de aula, da gestão escolar e das políticas educacionais no cotidiano. Assim, o parlamento nascerá com regras claras, definidas, de maneira participativa, formando um colegiado plural, inclusivo e legítimo. Mais do que um espaço simbólico, será um canal institucional de escuta, diálogo permanente dentro desta casa, assegurando que os profissionais da educação tenham voz ativa e reconhecida nas discussões que impactam diretamente o futuro do nosso município. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar o plano de trabalho, que nós, quando cobramos coisas para a educação aqui, não temos ilusões, não sonhamos e acordamos com vontade de protocolar moções, não acordei com vontade de querer saber a quantidade dos uniformes que foram adquiridos. Isso é processos estudados, a gente vê a demanda e a dificuldade que está havendo nas escolas municipais. Ninguém acorda aqui e hoje eu vou protocolar 10 moções à toa. Não, a gente segue um plano de trabalho que foi promessa eleitoral e que nós estaremos lembrando durante os 4 anos para garantir um futuro digno para as nossas escolas. Bom, expansão e concretização do ensino da língua inglesa para a educação infantil. Hoje só temos língua inglesa para o fundamental. Ajustes e adequações do plano de carreira do magistério para atender às demandas levantadas. Além de não atender essas demandas, retirou a carga suplementar das professoras, que estamos aguardando que a tabela de vencimento seja ajustada, pois um professor hoje, de 30 anos de carreira, está ganhando igual um iniciante. Né? Então, pois a tabela está desajustada. É por isso que a gente está cobrando isso. Qualificação continuada dos profissionais da educação, expansão do sistema de educação em tempo integral para o ensino fundamental, que nós votamos isso nesta casa, mas hoje nós temos apenas algumas salas de ensino infantil funcionando no período integral. Construção de uma nova escola de ensino fundamental para entender a demanda crescente. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente precisa melhorar as estruturas das escolas do nosso município, que literalmente estão decadentes e comprometidas, para depois pensar numa construção de uma nova escola, já que não estamos dando conta nem da manutenção das que temos. Aumento do número de servidores públicos municipais para melhorar o atendimento e o suporte nas unidades escolares. Estamos vendo tudo o que está acontecendo esse ano pela falta de planejamento do nosso secretário que saiu, que não priorizou as férias das servidoras, que prestam um serviço essencial para que a escola funcione. E o que acontece? Essas servidoras precisam tirar férias no ano eleitoral, e aí acontece o quê? Desvios de cargo, porque são poucas servidoras para uma escola de 300 alunos que recebem crianças a partir de 3 anos, e muitas vezes tem lá uma merendeira, uma inspetora, 3 monitores, e aí, por exemplo, eu tenho de férias a zeladora, uma monitora e uma merendeira. Então, toda a equipe escolar está tendo que se mobilizar para cuidar dessas crianças. E não que isso seja algo impossível delas fazerem, mas isso atrapalha o andamento pedagógico da escola. Implementação de medidas adicionais para melhorar a segurança nas escolas, conclusão e implementação de curso preparatório para o exame Enem, expansão do auxílio transporte para a cobertura integral dos estudantes, melhoria no atendimento de serviços prestados pelo setor de recursos humanos, RH, criação de um centro multidisciplinar para atender alunos da educação especial, que estamos aguardando, pois temos muita cobrança de crianças ainda que não foram laudadas e não recebem um tratamento digno que elas merecem. Continuar melhorando a merenda oferecida nas escolas do município, inclusive ampliando a oferta para outros níveis de ensino municipal e dar continuidade ao fornecimento de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino.
Durante essas visitas que eu estive na escola, eu fui indagada por muitas professoras, dizendo assim, por que você, o Claudecir e a Patrícia não concordaram com o prêmio Escola Ouro que a gente recebeu? Essa moção foi no dia 3 de outubro. Quero dizer, né, para todos vocês, a gente vota aqui. Mas quando a propositura não é nossa, nós não podemos assinar. Mas isso não significa que nós não aprovamos e que nós não reconhecemos que vocês merecem receber o prêmio pela Escola Ouro, porque sabemos do trabalho, de tudo que vocês fazem para manter as escolas de pé. E quero também saudar, né, a nova secretária de Educação, que é uma mulher, eu acho que é uma escolha assertiva, mas também sabemos que temos que ter muito cuidado, porque durante 9 anos, muitas coisas não foram feitas nas escolas. E sabemos do cansaço de toda a equipe escolar, de todos os servidores, e que essa secretária não terá ferramentas para resolver em um ano. Então, precisamos ter paciência e saber que a secretária não vai conseguir resolver todos os problemas da educação do que foi deixado para trás aí nesses 9 anos. É só isso. Quero agradecer a presença de vocês e conto com o voto favorável de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. Achei interessante o projeto, Poliano. Vou votar favorável, mas ele está muito vago o projeto. No artigo 1, fica instituído o Parlamento Profissional de Educação no âmbito da Câmara Municipal, com o objetivo de promover integração, debate, políticas públicas voltadas a esses profissionais do município. Acho que aí mesmo já caberia acrescentar mais algumas coisas. Artigo 2º, o Parlamento Profissional de Educação será composto por representantes da área da educação. Aqui não fala quantos, como vai ser, então acho que deveria especificar. A composição do funcionamento do parlamento serão definidos por regulamento posterior e será elaborado por prazo de 60 dias. Não fala como vai ser, quem vai fazer. Bom, enfim, vou votar favorável, mas vou ver se eu faço algumas emendas aí para melhorar o projeto. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Cristian Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham na casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu quero ser breve, mas eu não poderia deixar de parabenizar a vereadora Poliana por esse projeto, uma vez que eu sou professor também e trabalho na área da educação. Eu acho importante dar voz a esses profissionais que atuam na educação do nosso município. É de extrema importância apresentar as demandas para que nós, vereadores, possamos conversar e promover um debate para a melhoria da educação. Então, fica aqui o meu total apoio a esse projeto e, mais uma vez, parabenizar a vereadora por esse projeto. Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, em votação como objeto de deliberação, projeto de decreto legislativo 35/2026, de autoria da vereadora Poliana Caroline Quirino. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado às comissões. Requerimento. Apresentamos à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado a Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita na qualidade de prestadora de serviços públicos de emergência e pronto-socorro, bem como destinatária de recursos públicos municipais, para que encaminhe a esta Casa de Leis, na medida do possível, as seguintes informações acerca dos serviços hospitalares, especialmente quanto ao fornecimento de oxigênio, internação para parto, atuação de obstetras e anestesistas e situação financeira da entidade. Primeiro, o hospital está enfrentando algumas deficiências no estoque de oxigênio. Existem dificuldades para manter estoque regular e eficiente para o atendimento da demanda?
E, em caso positivo, prestar esclarecimentos detalhados acerca das causas, periodicidade do problema e providências adotadas. O hospital está reduzindo ou deixando de realizar internações para parto? Em caso positivo, informar os motivos. O hospital conta atualmente com médico obstetra disponível para atendimento? Terceiro, quantos médicos obstetras e anestesistas integram o corpo clínico do hospital? A. Existem obstetras e anestesistas permanentes, plantonistas fixos ou são adicionados apenas quando necessário? B. Os profissionais atualmente contratados são provenientes de outros municípios? C. Qual o valor pago para esses profissionais e qual forma de contratação e execução dos serviços? D. Em casos de urgência e emergência obstétrica, bem como em eventuais necessidades de cirurgias de emergência, como se dá o procedimento para garantir o atendimento imediato? Há profissionais disponíveis de forma contínua ou há necessidade de adicionamento externo? Quarto, qual é a atual situação de endividamento da associação, indicando-se possíveis valores aproximados e principais naturezas das obrigações existentes? Quinto, qual o valor total que o município se comprometeu a repassar à associação no corrente ano e qual montante efetivamente repassado até o presente data? 6. Os valores repassados pelo município têm sido suficientes para auxiliar na cobertura das necessidades relacionadas aos serviços acima mencionados? Em caso negativo, especificar quais áreas se mostram deficitárias. Justificativa? Justificativa. Temos recebido diversas reclamações de munícipes usuários de serviços hospitalares, inclusive do pronto-socorro, relatando suposta falta de oxigênio na unidade, com informações de que estaria ocorrendo rigorosa seleção de pacientes para submissão à inalação, sendo o procedimento disponibilizado apenas em situações consideradas extremamente urgentes. Tais relatos, se confirmados, indicam um quadro preocupante, pois o fornecimento regular de oxigênio é elemento básico e indispensável ao atendimento hospitalar, especialmente em situações de urgência e emergência. A eventual restrição desses serviços pode gerar insegurança à população e comprometer a qualidade do atendimento prestado. Da mesma forma, chegaram a estes vereadores informações de que o hospital estaria deixando de realizar partos no município por insuficiência de profissionais, encaminhando os gestantes para cidades vizinhas em razão da ausência de anestesistas, obstetras ou estrutura adequada, bem como eventuais dificuldades para o atendimento de cirurgias emergenciais. Tal situação, se verdadeira, representa significativo transtorno às famílias e potencial risco às gestantes, aos recém-nascidos e a pacientes em estado crítico. Ressalta-se que o município comprometeu-se a repassar valores consideráveis à associação para a execução dos serviços públicos de saúde, especialmente aqueles relacionados ao pronto-socorro e à assistência hospitalar. Caso tais recursos não estejam sendo suficientes para assegurar a plena prestação de serviços, é imprescindível que esta Casa de Leis tenha conhecimento detalhado da realidade financeira e estrutural da entidade, a fim de buscar, conjuntamente, soluções viáveis e responsáveis. O presente requerimento tem por finalidade exercer o dever constitucional de fiscalização, garantir transparência na aplicação dos recursos públicos e assegurar que a população receba atendimento digno, adequado e contínuo na área da saúde. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, os vereadores Claudecir Pascoal, Alexandre Batista de Oliveira, Marcos Moraes. Está em discussão o requerimento de autoria dos vereadores Claudecir, Alexandre Moraes e também o vereador Marquinhos. Alexandre Batista de Oliveira e o vereador Marquinhos Moraes. Senhor presidente, nobres colegas, estamos fazendo esse requerimento, eu, o Marquinho e o Alexandre, porque ultimamente está tendo muita reclamação sobre o atendimento do hospital. Uma delas, não que não seja o trabalho do vereador,
Mas está tendo caso de precisar internar ou algum problema que está tendo no pronto-socorro, o vereador tem que ir lá no pronto-socorro. O hospital já tem que fazer esse papel. O médico, se ele vê a necessidade que tem que fazer a internação, não tem que o vereador lá intervir, ligar para o Joãozinho, ligar para o prefeito para internar, não tem essa necessidade. É obrigado a internar. Só que eu estou recebendo que não estão querendo internar. Só com a ida de um vereador lá, ou de um político, ou do prefeito, ou do vice, que estão fazendo essa internação. Não acho certo, acho que tem que tomar uma providência, o hospital está lá para internar, não é para ficar mandando para Santa Casa de Jaú. A prefeitura já faz o repasse muito até para o hospital. O prefeito até comentou que tinha mandado já 2 milhões já de reais para o hospital. Esses dias também eu recebi uma reclamação que estava faltando oxigênio, que estava fazendo inalação só com urgência, extrema urgência, porque tinha pouco oxigênio. Tem algumas cirurgias que estão sendo feitas, que precisa de anestesista também. Está demorando anestesista para vir, parece que não tem no corpo clínico, parece que é de Jaú. Bom, tem muitas informações aí que, infelizmente, a população está passando dificuldades. Tem a colonoscopia, endoscopia, que precisa desse anestesista, parece que não tem, demora, todo mundo reclamando. Não sei se tem dívida ou não, tem conversas que tem uma dívida enorme ainda do hospital, às vezes até por isso que não está conseguindo dar um bom atendimento. Eu, como trabalho na farmácia, também recebo muitas reclamações do atendimento dos médicos do hospital, do pronto-socorro, que é médico novo, que não está fazendo o procedimento correto, não sei, é reclamação da população. Também acho que deveria contratar, se for esse caso aí, profissionais mais capacitados, com mais experiência. Bom, enfim, são várias indagações que a gente tem recebido. De outro também é que também não está fazendo mais parte no hospital. Hospital e maternidade São José. Se não faz mais parte, deveria retirar a maternidade, então. Rever com a prefeitura, com o prefeito, o repasse que está fazendo. Faz o pronto-socorro, mas parece que de vez em quando manda o recurso para o hospital. Mas se não está tendo internação, a maternidade não está funcionando. Estou sabendo que está mandando até para Lençóis Paulista, que a Santa Casa também não está mais querendo, para fazer parto. Acho que tem que tomar uma providência urgente. Não é pouco o recurso que o hospital recebe, tem que dar um atendimento de excelência para a nossa população merece. Então, o requerimento é para sanar todas essas dúvidas e passar mais precisamente a todos. Peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Patrícia Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanham, internautas que nos assistem, eu gostaria de deixar o meu voto favorável, ao requerimento dos nobres vereadores e dizer que eu também ouvi comentários, Claudecir, que estão pedindo para a população que vai ter seus filhos procurar a cidade de Lençóis. Procede essa informação que o senhor fez, então eu acho de grande valia esse requerimento, a gente perguntar, a gente questionar. A gente teve aí, uma queda na saúde aí de 6 milhões, e isso vai pesar bastante também, Então, a gente tem sim que perguntar, tem que questionar, porque a população sofre com isso, que depende do nosso município, do nosso hospital, e é só isso, senhor presidente. Gostaria de deixar meu voto favorável. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, requerimento de autoria dos vereadores Claudecir Pascoal, Alexandre Batista de Oliveira e Marquinho Moraes, e será encaminhada à Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a troca de lâmpada queimada no poste de iluminação pública localizado à rua Major Pompeu, de frente ao numeral 197, no centro da cidade. Indicação do senhor José Jairo Mesquiato. Será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que estude, em conjunto com os órgãos da administração municipal e com a comunidade de Barra Bonita, a criação do Conselho Municipal e Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra,
a ser constituído como um órgão municipal de caráter deliberativo, permanente e consultivo vinculado ao gabinete do prefeito, destinado ao assessoramento da municipalidade em questões relativas à comunidade negra. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo propor a criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, como instrumento legítimo da participação popular e do fortalecimento das políticas públicas voltada à promoção da igualdade racial em nosso município. A instituição de um conselho com tais atribuições permitirá a conjugação de esforços entre poder público e a sociedade civil, assegurando o espaço institucional permanente para debate, formulação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas voltadas à comunidade negra. Dentre as atribuições do referido Conselho destacam-se: primeiro, formular diretrizes e promover em todos os níveis da administração direta e indireta atividades que visem a defesa dos direitos da comunidade negra, a eliminação das discriminações que a atingem, bem como a sua plena inserção na vida socioeconômica e político-cultural. Segundo, assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e execução de programas do governo municipal em questões relativas à comunidade negra, com o objetivo de defender seus direitos e interesses. Terceiro, desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à problemática da comunidade negra. Quarto, sugerir ao prefeito e à Câmara Municipal a elaboração dos projetos de lei que visem assegurar e ampliar os direitos da comunidade negra e eliminar a legislação disposições discriminatórias. Quinto, fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação relativa aos direitos da comunidade negra. Sexto, desenvolver projetos próprios que promovam a participação da comunidade negra em atividades de todos os níveis. Sétimo, estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar sobre denúncias que lhes sejam encaminhadas. Oitavo, apoiar realizações concernentes à comunidade negra e promover entendimento e intercâmbio como organizações estaduais, nacionais e afins. Nono, elaborar seu regimento interno. 10º, eleger seu presidente. 11, consultar, analisar e fiscalizar verba pública destinada às entidades relacionadas à comunidade negra. A criação do CNPDCN representa avanço institucional significativo, fortalecendo os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da participação democrática, além de possibilitar a construção de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e representativas. Assim, considerando a relevância da matéria e a necessidade de ampliação dos espaços de diálogo e a participação social, apresenta-se a presente indicação, confiando na sensibilidade do chefe do Poder Executivo para a adoção das providências necessárias. Sala das Sessões, 2 de março de 2026, o vereador Cristian Leandro Guimarães. Indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a troca de lâmpadas da iluminação pública na rua Santo Rissato, de frente ao numeral 244, no bairro CDHU. Indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães. Também será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao senhor prefeito, na forma regimental, que interceda com urgência junto ao departamento competente para que seja realizada e imediata a limpeza com coleta de lixo e materiais insercíveis na esquina da rua Silvio Sestari com a rua Vereador Nelson Hereno, especialmente na área localizada atrás do posto de saúde e da caixa d'água do bairro do Sonho Nosso 2. Indicação da vereadora Poliana Caroline Quirino. Indicação da vereadora Poliana Caroline Quirino será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo a Arteres Via Paulista, concessionária responsável pela administração da rodovia SP-255,
para que sejam instalados guarda-corpo de defensa metálica nos canteiros centrais da rodovia no trecho conforme o acesso ao bairro Iguatemi, saída no quilômetro 169, nas proximidades do acesso às empresas, com as finalidades de impedir travessias irregulares e evitar novos acidentes graves e fatais. Com a finalidade de impedir travessias irregulares e evitar novos acidentes graves e fatais. Justificativa. A presente propositura decorre a situação crítica verificada no trecho da rodovia SP-255, situada no quilômetro 169, nas imediações do acesso às empresas instaladas no bairro Iguatemi, ponto este que se tornou recorrente local de travessias irregulares entre as pistas. É notório que inúmeros condutores, sobretudo motociclistas, têm realizado o cruzamento no canteiro central em local proibido, recusando-se a efetuar a conversão no retorno oficialmente permitido mais adiante. A prática irregular tornou-se tão frequente que a grama do canteiro central encontra-se visivelmente danificada e judiada pelo constante tráfego indevido de veículos, evidenciando o uso reiterado daquele ponto como passagem clandestina. Tal cenário demonstra não apenas a imprudência de alguns motoristas, mas também a urgência na adoção das medidas físicas eficazes para impedir a manobra irregular. Recentemente, a comunidade foi impactada por um grave acidente com a vítima fatal ocorrido nas proximidades do bairro Campos Sales, fato que reforça o risco concreto e iminente de que estão submetidos trabalhadores das empresas locais, moradores e usuários da rodovia. Cumpre-se destacar que esta realidade não é desconhecida da concessionária. A Artérias Via Paulista dispõe de monitoramento por câmeras ao longo da via e certamente possui imagens que comprovam e frequencia as travessias irregulares naquele exato ponto. Ainda assim, até o momento, não se verifica a adoção de providência estrutural suficiente para coibir o problema, o que causa perplexibilidade à apreensão da população. A ampliação do guarda-corpo defensa metálica entre os quilômetros 169 a 171 constitui medida simples, objetiva e de caráter preventivo, capaz de impedir fisicamente a travessia indevida, forçando os condutores a utilizarem os retornos adequados e regulamentarem, reduzindo significativamente o risco de colisões e mortes. Diante do exposto, apelamos à Artérias Via Paulista para que, com urgência que o caso requerer, adote as providências necessárias à extensão da estrutura e à proteção no trecho mencionado, demonstrando responsabilidade social e compromisso efetivo com a preservação das vidas. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, o vereador Álvaro José Valgirioli. Em discussão, moção de apelo de autoria do vereador, com a palavra o autor, vereador Valgirioli. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos assiste, internautas. Senhor presidente, eu acho que todo mundo que conhece, talvez o nosso estado de São Paulo inteiro, e conhece diversas e diversas rodovias que são pedagiadas. Geralmente, as rodovias pedagiadas, onde há caminhos que alguém possa fazer para desviar do pedágio, no qual, por um exemplo, em Aras, que eu trabalhei ali, eles colocam guarda-reios. Então ficam as pessoas proibidas de entrarem ali porque vão desviar do pedágio e vai deixar de faturar ali. Eu estive em São Paulo ano passado. Gostaria que colocasse a foto. Olha lá, ali eu estou na Artesp. Ali está a diretoria da Artesp junto comigo, eu pedindo para eles colocarem ali uma passarela para os moradores do Campos Sales para atravessarem a rodovia,
para poderem pegar ônibus para Jaú. Negaram, na hora falaram, não tem como eu colocar essa passarela, porque não existe uma comunidade do outro lado da pista. Tudo bem, é uma regra deles, Mas toda a rodovia lá, volta a imagem, lá, repara, não essa imagem, outra imagem. Num telão de fundo, você consegue monitorar toda a pista, Marajó, toda a pista. Tudo que é ilegal, ali eles vê. Em frente a essas empresas, no caso ali, Bandap, outra empresa que existe na entrada da estrada de Guatemi, ali são centenas de funcionários que trabalham ali. E muita gente, para economizar tempo, caminho, não acaba não indo lá na frente, mais 1 quilômetro, fazer o retorno para retornar aqui e tal e vir para a empresa. Então acaba cortando a rodovia ali. Tem uma foto também da pista, que dá para ver, olha a cor do gramado ali, está branco. Ali está verde e já está branco. Está toda hora travessia de gente ali. Então agora, que custa? Porque o pessoal da Artesp, da Artéria, não viu que acontece diariamente isso. Quando é para desviar de rodovia, para não pagar pedágio, eles colocam, eles fecham. Fecha a porta de fazenda, de sítio, da puta que pariu, vai fechando. Mas quando há necessidade, que há risco de vida, continua isso aí. Aí nós somos obrigados a vir aqui pôr no papel, né? Um acontecimento, semana passada, a menina foi trabalhar, ela nunca ia por lá, sempre ia pelo Campos Salles, mas está ruim a estrada do Campos Salles. Até falei com o Mário Fregolente, de arrumar, está com problema a máquina, parece que já arrumaram a semana, para melhorar aquela pista, o pessoal ir por lá. Já pedi por escrito para asfaltar lá em cima, para evitar todo esse trânsito que tem na rodovia, até aquele pedaço, tanto ali na entrada de Guatemi, como também lá no Campos Salles, evitando um bom caminho pela pista aqui. Então, nós temos que pedir novamente, né? O que custa colocar lá 50 metros de guarda-reio impedindo isso? Isso não é de hoje, isso já faz anos que acontece, eles veem e deixam acontecer, Então há uma prevaricação da Artesp, há a prevaricação da Artéres, né? Há uma prevaricação também do condutor que faz isso, que não pode fazer isso, né? Mas acaba sendo isso, como fato fatal acontece isso. Toda a facilidade que você dá para o motorista, ele vai tentar fazer. Mas se proibir, ele não vai fazer, vai evitar o acidente. Então isso é uma correção, é um pedido que realmente eles estudem com carinho e façam isso. É obrigado a fazer isso. Evitando gente, evitando morte. Nós sempre falamos aqui, pagamos caro o pedágio, não temos pista. Volta e meia acidente que está acontecendo aqui onde não está duplicado. Volta e meia problema na pista lá para cima. Volta e meia água com desnível da pista. É um monte de problema e nós pagando caro o pedágio. Eu já disse aqui, vai acontecer. O dia que eu não estiver mais nessa Câmara, tomara por Deus que fica mais tempo, vocês vão lembrar que eu falei, eu vou morrer, não vou ver a duplicação até a ponte. Eu não vou ver as melhorias, porque eles só querem dinheiro. Né? Já recebi reclamação no final de semana, de novo no Zap. 30 carros esperando para passar só num guichê, com 3, 4 guichês lá. Será que eles não veem isso? Aqui é a instância turística que precisa liberar esse trânsito rápido, para ambulância, para tudo que acontece. Nem todo doente vai à ambulância, vai em carro particular. Você está em casa lá, o irmão seu passa mal, seu pai, sua mãe passa mal, você pega o carro do seu particular e vai correndo, você não vai esperar a ambulância, você vai socorrer ele. Vai saber quem está dentro do carro, o que está acontecendo dentro do carro. Tem que esperar meia hora para pagar o pedágio lá, porque eles não põem mais funcionário. Então, realmente é uma vergonha essa Artesp, é uma vergonha essa Artéres. Realmente nós temos que pegar no pé. Não vai adiantar. É mais um choro aqui, é 2, 3 anos chorando aqui, brigando aqui, não vai adiantar. Mas nós vamos continuar com a luta, continuar brigando a mesma coisa. E pedir o voto de todos os vereadores que aprovem essa moção e vamos caminhar para lá.
tá? Para evitar que venha acontecer mais acidente e decepção para toda a Barra Bonita acontecendo um fato como aconteceu nesse. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo de autoria do vereador Valgirioli e será encaminhado a Artéries via Paulista. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine com máxima urgência a realização da poda das árvores localizadas à área verde da rua Tage Flower Svedsen, nas proximidades do numeral 474, no Jardim Nova Estância, em conjunto com a concessionária de energia elétrica CPFL. Justificativa. A presente propositura se faz necessária diante de inúmeras reclamações de moradores da localidade, os quais relatam que as árvores situadas na referida área verde encontram-se com galhos excessivamente crescidos, atingindo e pressionando a rede elétrica existente no local. Tal situação representa risco iminente à segurança da população, uma vez que o contato constante com os galhos, com a fiação, pode ocasionar curtos-circuitos, interrupções do fornecimento de energia, danos à rede elétrica e, em casos mais graves, acidentes envolvendo pedestres, ciclistas, veículos que transitam pela via. Além disso, em períodos de chuva e eventos mais intensos, o perigo se agrava consideravelmente, podendo ocorrer o rompimento de cabos energéticos, com potencial de causar choques elétricos, incêndios e prejuízos materiais aos moradores da região. Ressalta-se que a atuação conjunta com a CPFL é a medida imprescindível, considerando a necessidade de procedimentos técnicos adequados para a realização da poda em áreas próximas à rede elétrica, garantindo segurança aos trabalhadores e à população. Diante da urgência e da relevância da demanda, espera-se que o Poder Executivo adote as providências cabíveis com maior brevidade possível, prevenindo acidentes e assegurando a regularidade do fornecimento de energia elétrica nos bairros do Jardim Nova Estância. Sala das Sessões, 26 de fevereiro, a vereadora Cássia Bispo de Almeida. Em discussão, moção de apelo da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine a elaboração e execução de um plano de trabalho e planejamento técnico visando a análise criteriosa da necessidade da poda das árvores em todos os bairros do nosso município. Justificativa. A presente propositura tem por finalidade atender a uma demanda recorrente com a população, que diariamente encaminha solicitações relacionadas à poda de árvores em diversos pontos da cidade. Trata-se de reivindicação constante, que abrange praticamente todos os bairros do município, demonstrando a amplitude e a necessidade. É notório que, por onde se percorre, observa-se a existência das árvores com galhos avançando sobre suas vias, calçadas, residências e redes de energia elétrica, comprometendo a segurança dos pedestres e motoristas, dificultando a mobilidade urbana e, em muitos casos, colocando em risco o patrimônio e a integridade física dos munícipes. Além disso, a ausência de um planejamento estruturado acaba por tornar as ações pontuais e reativas realizadas apenas após reclamações ou situações emergenciais. A implementação de um plano de trabalho organizado, com cronograma definido, critérios técnicos de avaliação e priorização por grau de risco permitirá maior eficiência na gestão de arborização urbana, prevenindo acidentes e reduzindo custos futuros com intervenções emergenciais. Ressalta-se que o manejo adequado da arborização não significa a supressão discriminada das árvores, mas sim a manutenção responsável, garantindo o equilíbrio ambiental, a segurança da população e a preservação do patrimônio público. Desta forma, a elaboração de um planejamento abrange para análise e execução das podas todos os bairros. Representa a medida de gestão preventiva,
organizada e necessária, atendendo aos anseios da comunidade e promovendo maior qualidade de vida aos munícipes. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, a vereadora Cássia Bispo de Almeida. Em discussão, moção de apelo de autoria da vereadora Cássia Bispo de Almeida. A palavra, a autora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Essas duas moções que eu fiz, uma foi a pedido das árvores, que elas estão tomando conta de toda a rede da CPFL, e está caindo muito a força ali. Até a luz do poste não vem se trocar por conta... Os vizinhos até acham que é por conta dessa fiação que pega nas árvores. Então, qualquer vento que dá, leva as fiação junto. Está muito perigoso ali naquele local. E, então, a segunda moção é justamente por conta disso, e que eu tenho reclamações também em toda a área da cidade sobre as árvores que passam para cima desses fios, e onde a prefeitura não pode estar fazendo o trabalho por conta do risco que corre, porém tem que ser um trabalho junto. E como a gente vai na votação hoje do projeto de lei que foi feito sobre os fios com a CPFL, para poder estar retirando os fios que ficam soltos, que não usam mais, então acho importante também, se o prefeito pudesse fazer um projeto junto com a CPFL, de estar mantendo essas árvores a não chegar a quando passa desses fios, né, já está fazendo o corte, porque eu tenho pedido também, mas também tenho ouvido que eles passam para a CPFL, mas é bem difícil eles estar vindo fazer esses cortes, as manutenção nessas árvores, e quem paga o preço é a população, né, que fica com essas quedas de força, queima tudo que tem dentro de casa. Então, eu acho que, se o prefeito fizer esse projeto junto com eles, eu acho que vai ser bem útil para todos nós. Só isso. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu voto favorável à moção da vereadora. Eu tenho há muito tempo já pedido muitas podas de árvore, infelizmente não estou sendo atendido lá nos altos da cidade. Uma delas é na Praça Paulo Bigliassi, uma árvore gigante que está em cima do parquinho, está muito perigoso. Na rua Mário Andreoli tem várias ali, que precisa de um galho na casa, né? Ou em cima de um carro, ou em alguém, é perigoso demais, né? Então, tomara que o prefeito te ouça, vereadora. Ele não está ouvindo, infelizmente, nem ele, nem o César, porque já cobrei o César várias vezes, o Paiacã, né, mais conhecido como Paiacã, muito gente boa, atencioso, mas não está resolvendo o problema, não está atendendo, não é o vereador, não está atendendo a população que pede para mim. Voto favorável, obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo da vereadora Cássia, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, os termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que promova a reestruturação da praça localizada atrás da escola professora Mariana Gonçalves Dias, na rua Hilário Parezan, no bairro Secap, contemplando as melhorias de iluminação pública e a realização de capinação e limpeza em geral, bem como o recolhimento de entulhos existentes no local. Moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, moção de apelo, com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, para quem não conhece essa praça, fica atrás da ciclotron. Ela está abandonada, eu tirei foto, tudo, mas eu esqueci de passar para o Gabriel, para passar no telão para vocês verem, mas os brinquedos estão abandonados, cheio de mato. Tinha até entulho ali, colchão, que os moradores já, quando vê uma área dessa, já aproveita e descarta mesmo, né? Mas eu pedi para o Israel, ele prontamente foi lá, retirou já essa parte de colchão, guarda-roupa, o que estava lá de entulho, né? Quero até agradecer ao Israel, também muito sempre prestativo, sempre atende a gente. Mas precisa dar uma geral lá, precisa arrumar os brinquedos, precisa capinar, precisa trocar a iluminação.
O morador até falou para mim, falou, Claudio, já vi várias praças aí que eles reformam, depois reforma de novo e aqui sempre deixa para trás. Então peço ao prefeito que olhe com carinho essa moção e resolva essa questão o mais rápido possível. Obrigado. Continua em discussão. A palavra ao vereador Cristian Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, a semana passada, eu fiz aqui uma moção pedindo a capinação, a limpeza de alguns lugares, como o ginásio de esporte, teatro, posto de saúde central, ginásio de esporte da Coab. E deu certo, o prefeito ouviu, né, designou aí o trabalho para o setor competente. Então, eu gostaria que até o Gabriel pudesse passar aí, o pessoal capinando lá na semana, né, o campo da Coab, aí o teatro também, estava o pessoal trabalhando aí, né, já com aí o posto central também. Enfim, os lugares o ginásio de esporte, que estava em frente de casa ali, que estava difícil a situação ali, o pessoal trabalhou, fez o serviço. Então, é assim, nós estamos aqui para cobrar, né, de acordo com o pedido da comunidade, dos moradores da Vila Narciso e adjacentes, que vieram pedir para a gente, nós fizemos o pedido, o prefeito ouviu. Então, esse momento é um momento de agradecimento a todo o setor, ao Paiacan e a toda a sua equipe, por ter resolvido. Foi uma semana, não foi muito tempo, foi uma semana ali que eles fizeram todo esse trabalho de limpeza, de capinação. Então, eu acho que daqui uns 15 dias ou 20 dias, se eles puderem retornar aí a esses lugares para fazer a manutenção e deixar bonitinho, porque dá um aspecto de limpeza, né? Dá um aspecto de organização, fica bom para todo mundo. Então, esse momento agora é um momento de agradecimento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu também queria votar a favor da moção do Claudecir. Eu acho que também lá é um lugar quase central da cidade e merece um carinho maior. E dizer também, aproveitando que eu tenho certeza disso, que tanto o pessoal da limpeza, da capinação, da poda, ninguém está parado. Acontece que é um time um pouco reduzido e a questão aí da chuva e do sol, a demanda do mato é muito grande e não estão dando conta. Infelizmente, não é só aqui em Barra Bonita que isso está acontecendo, mas a gente pede, né, para que o prefeito, no próximo ano, porque nessa época aqui de chuva, se prepare de uma forma diferente para se contratar alguma firma em regime de urgência, só mandar aqui para nós vereadores para aprovar, para dar conta na questão da poda e também do mato, tá ok? Continua em discussão, não havendo manifestação, em votação a moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, a moção de apelo ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que seja realizada com a máxima urgência a capinação da área verde localizada ao final da rua Vitório Cinquete, nas proximidades do término da rua Antônio Aiello, do Jardim Lucemar, bem como a limpeza, capinação e manutenção do parquinho infantil e demais dependências externas da Escola Professora Mercedes Lopes Demarque, situada no bairro Jardim Nova Barra. Moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, a moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de congratulações, na verdade. Apresenta à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de congratulações à empresa Irmãos Rossi Materiais para a Construção, pelo transcurso de seu aniversário de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Barra Bonita. Justificativa. A empresa Irmãos Rossi Materiais de Construção consolidou-se ao longo dos anos como referência no comércio de materiais para construção em nosso município, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento urbano e econômico de Barra Bonita.
Com atuação pautada na seriedade, no compromisso com seus clientes e no respeito à comunidade, a empresa não apenas fornece produtos essenciais para a realização de obras e reformas, mas também fomenta a geração de empregos, direto e indiretos, fortalecendo a economia local e incentivando o crescimento sustentável da cidade. Ao celebrar mais um ano da sua fundação, a Irmãos Rossi reafirma sua trajetória marcada pela dedicação, pela qualidade no atendimento e pela parceria constante com construtores, profissionais da área e munícipes em geral, participando ativamente da concretização dos sonhos e projetos que tornaram lares e empreendimentos. Assim, é justo e que esta Casa de Leis registre o reconhecimento e a gratidão da população de Barra Bonita e está conceituada a empresa, que ao longo de sua história tem contribuído para o progresso do bem-estar de nossa comunidade. Sala das Sessões, 2 de março de 2026, o vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, moção de congratulações do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado à empresa Irmãos Rossi Materiais para Construção. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine com a máxima urgência ao departamento competente a realização de capinação integral, limpeza e manutenção adequada em toda a extensão do cemitério Jardim da Paz, considerando que o serviço recentemente executado limitou-se exclusivamente ao entorno imediato das sepulturas, deixando as demais áreas em evidente estado de abandono. Moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresentamos à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine com a máxima brevidade a elaboração e implementação do cronograma oficial contínuo e público de capinação e limpeza urbana de todos os bairros do município, bem como se promova sua ampla divulgação nos canais institucionais e mídias sociais oficiais da Prefeitura. Moção de apelo das vereadoras Poliana Caroline Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, moção de apelo das vereadoras Poliana Caroline Quirino, Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal para que determine a notificação dos responsáveis pelo terreno onde se encontra o prédio da antiga cerâmica do Ortigosa, localizado à Rua dos Imigrantes, em frente ao bairro residencial Espaulonce, a fim de que seja realizada a devida capinação e limpeza da área, na forma da legislação municipal vigente, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa. Moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, vereador. Em discussão, moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Não havendo manifestação, em votação. Também aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal para que determine a notificação dos proprietários dos lotes localizados à rua Oswaldo Marinho, próximo ao numeral 316, no bairro Jardim Vitória 3, a fim de que realizem a devida capinação e limpeza dos respectivos terrenos, na forma da legislação municipal vigente, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa. Sala das Sessões, 2 de março de 2026, o vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Em discussão, moção de apelo de autoria do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado.
Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Conselho Tutelar da Estância Turística de Barra Bonita, a Câmara Municipal, é um relatório que também está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ofício 2026 da Caixa, também à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. E aí um relatório também da Secretaria Municipal de Saúde, que todos os vereadores têm em mãos. Um levantamento dos atendimentos que foram feitos nesses 4 meses de administração agora, última, né? Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra, conforme inscrição. Não havendo vereador inscrito para o uso da palavra, passaremos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2025, de autoria do Executivo, que acrescenta vagas de emprego público de professores PEB2, Educação Especial, do quadro de empregos efetivos do Magistério da Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei complementar número 1/2026. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do chefe do Executivo que acrescenta vagas de emprego público de professor PEB2, Educação Especial, ao quadro de empregos efetivos do Magistério da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita. Não há vício da iniciativa, considerando a sua apresentação pelo prefeito. Por outro lado, por força da autonomia administrativa e de que foram dotadas, as entidades municipais são livres para organizar seus próprios serviços, segundo suas conveniências locais. E na organização desses serviços públicos, a administração cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens e delimita os deveres e direitos aos seus servidores. Dessa maneira, a liberdade conferida ao Poder Executivo para organizar os seus próprios serviços, liberdade que subordina as seguintes regras fundamentais e impostergáveis. A que exige que essa organização se faça por lei. B, a que prevê a competência exclusiva da entidade ou poder interessado. C, a que impõe a observância nas normas constitucionais pertinentes ao servidor público. O projeto cumpre estes 3 requisitos, ao pretender estabelecer por lei complementar o artigo 42, parágrafo único do inciso 7º da Lei Orgânica do Município. A sua iniciativa exclusiva do artigo 43, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, dentro das normas constitucionais pertinentes dos servidores públicos, a criação de empregos públicos efetivos e funções gratificadas no quadro funcional da Prefeitura. Quanto ao mérito, a criação das vagas para professor PEB2, Educação Especial, justifica-se pela crescente demanda identificada na rede municipal de ensino e de alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno, em destaque para o significativo aumento de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Pelo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade da propositura, sem prejuízo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 24 de fevereiro de 2026,
Consultor jurídico, Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto pretende obter desta Casa Legislativa autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. E membro, Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. Esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pareceres desta edilidade. Presidente, Álvaro José Valgirioli. Relatora, Cássia Bispo de Almeida. Membro, Marcos Rogério Moraes. Comissão Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer. Considerando o referido projeto, esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal, optando pela sua apreciação e votação pelos dignos pares. Presidente da comissão, Poliana Caroline Quirino. Relatora, Patrícia de Oliveira Barreto. Membro, Edinaldo Barbosa Pereira. Em discussão, projeto de lei complementar número 1/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 1/2026. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2/2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a padronização, organização, alinhamento, identificação e fiscalização da fiação e equipamentos instalados em posse do município de Barra Bonita, estabelece obrigações para empresas concessionárias, permissionárias e ocupante e dá outras providências. Parecer jurídico. Trata de projeto de lei de autoria do chefe executivo que dispõe sobre a padronização, organização, alinhamento, identificação e fiscalização da fiação de equipamentos instalados em poste no município de Barra Bonita. Estabelece obrigações para as empresas concessionárias, permissionárias e ocupantes e dá outras providências. O município está autorizado a legislar sobre a proteção do meio ambiente e urbanismo, nos termos do artigo 30 do inciso 1º, 2º e 8º da Constituição da República. Aliás, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a qualidade da concessionária ou permissionária que explora o serviço público de fornecimento de energia não isenta a prestadora de serviços da observância nas normas técnicas de engenharia e construção civil. Tampouco se desobriga o cumprimento das leis municipais, distritais e estaduais. Assim, por meio de seu poder de editar normas sobre política administrativa, compete ao município disciplinar a matéria no que diz respeito à preservação do interesse local, não tendo o que se falar em usurpação de competência privativa ou da União para legislar sobre a energia. Artigo 22 do inciso 4º da Constituição da República, em relação a diploma normativo que determina a concessionária prestadora de serviços a observância de regras para a padronização, organização, alinhamento, identificação e fiscalização da fiação e equipamentos instalados em postes do município. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade da propositura. Sem prejuízo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 23 de fevereiro de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto pretende obter desta Casa Legislativa autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário.
A presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. Esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pares desta edilidade. Presidente da comissão, Álvaro José Valgirioli. Relatora, Cássia Bispo de Almeida. Membro, Marcos Rogério Moraes. Em discussão, projeto de lei número 2/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 2/2026, com a ausência do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2026L, de autoria da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto, que proíbe o uso de coleiras antilatidos e de dispositivos similares no município da Estância Turística de Barra Bonita, na forma que especifica. Parecer jurídico. Projeto de lei número 2/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria de membro do Legislativo que dispõe sobre a proibição do uso de coleiras que possuam qualquer tipo de dispositivo que emita estímulos sonoros, vibratórios, elétricos ou odoríferos no município da Estância Turística de Barra Bonita. Primeiramente, cumpre observar que o projeto acha-se amparado pelos artigos 7º do inciso 1º da Lei Orgânica do Município, artigo 144 da Constituição Estadual e artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, por tratar de matéria de interesse eminentemente local e afeta a competência legiferante do município. A matéria de fundo versada no projeto é a proteção do meio ambiente, na modalidade meio ambiente natural, a qual inclui a fauna, matéria para a qual o município detém competência legislativa suplementar, nos termos do artigo 30, do inciso 2º, artigo 24, 15ª da Constituição Federal. Convém lembrar que os animais, mesmo os domésticos, constituem parte integrante da fauna, sendo abarcados pela definição legal e o meio ambiente e de recursos ambientais, nos termos da Lei Federal número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por, primeiro, meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, de que permite, abriga e reage à vida em todas as suas formas. Quarto, recursos ambientais, a atmosfera, a água, interiores, superfícies e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e elementos da biosfera e a fauna e a flora. Exatamente neste sentido, dispõe sobre o artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saída à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade do dever e defendê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 7º. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A proposição também atende os ditames da Lei Orgânica do Município, especialmente o artigo 163, que apresenta a seguinte redação. Artigo 163. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétimo, protegerá a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Importa destacar, ademais, que o projeto encontra fundamento no poder de polícia do município, poder inerente à administração municipal, para restringir ou limitar direitos em benefício à coletividade, cuja definição nos é dada pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional. Cabe destacar que a competência legislativa supletiva do município permite que ações ou omissões configuradas e ilícitos contra a fauna possam ser consideradas infrações administrativas municipais, sujeitando os infratores a sanções administrativas, como multa e advertências, independentemente das penalidades previstas na legislação penal federal, no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. Trata-se, portanto, de proposição que respeita os limites da atuação legislativa municipal, sendo compatível com os princípios constitucionais e legais aplicáveis. Diante do exposto, analisando os aspectos formais e materiais da proposição, entende-se que o presente projeto de lei é legal e constitucional, estando apto a regular tramitação nesta Casa Legislativa. Após a análise das comissões competentes, caberá aos nobres vereadores a apreciação do mérito da proposta. Sem embargo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 23 de fevereiro de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto pretende obter desta Casa Legislativa a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Claudecir Pascoal, relator. Membro Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. Esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pares desta edilidade. Presidente da comissão, Álvaro José Valgirioli. Relatora, Cássia Bispo de Almeida. Membro, Marcos Rogério Moraes. Em discussão, projeto de lei número 02/2025L, de autoria da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, o projeto de lei número 02/2026L. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 34/2026, de autoria do vereador Jairo Mesquiato, que consegue título de mulher destaque de Barra Bonita e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, projeto de decreto legislativo número 24/2026. Só esgotadas as matérias da ordem do dia, só para deixar bem claro aos vereadores, os 3 vereadores inscritos para falar. O vereador Claudecir, vereadora Patrícia e a vereadora Cássia. Com a palavra, o vereador Claudecir. Explicação, pessoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou usar esse espaço só para agradecer ao nosso querido prefeito, que ele atendeu um pedido meu de uma moção de apelo, que ele está fazendo a edificação novamente do canaletão na Papa João Paulo II, em frente a Pão de Mel.
Estava muito fundo, quebrado, um tempão, estava difícil passar ali. E lá tem um fluxo de carro muito alto, principalmente na tarde. Então está refazendo, pelo que eu vi lá está ficando bom. Então só quero agradecer ao senhor prefeito pela obra. Obrigado. Com a palavra a vereadora Patrícia Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanham, eu gostaria de deixar esse espaço da minha explicação pessoal para agradecer, primeiramente, ao deputado Rafael Saraiva. É um deputado que não é do meu partido, Podemos, mas, independente de partido, é o cara que nos agraciou nossa cidade com 130 castrações, com o grupo ELPA, que eu só tenho que rasgar elogios pelo amor que eles atenderam as pessoas, os animais, a paciência. Isso faz diferença para a gente, quando a gente faz tudo aquilo com amor. Agradecer a presença dele também, que veio na nossa cidade, tirou foto com a população, foi reconhecido, foi agraciado. Isso é muito importante para a gente, independente de partido, né? E foram realizadas 80 castrações de 130, né? Tivemos 70 faltas. É muito triste isso. É muito triste porque a gente deixa um domingo que a gente tem para descansar, para estar com a nossa família, a gente chega lá cedinho para receber as pessoas, né? E muitas pessoas se indignaram porque foram 130 vagas. Nós tivemos 270 cadastros, ou seja, o dobro de vagas estava esperando essa oportunidade. Né? E quando existe a falta de comprometimento, isso afeta as outras pessoas. Quantos animais não deixaram de ser castrados por essas faltas? Então, a gente pede responsabilidade, comprometimento, porque a gente sabe como está caro, como é difícil, quantos animais estão se proliferando na nossa cidade todos os dias. A gente sabe que o nosso departamento está aí fazendo mutirões de castração todo mês. A pessoa, Paty, quando vai ter o próximo? A prefeitura sempre avisa quando vai ter, né, o mutirão de castração de gato. Todo mês está tendo, graças a Deus. A gente não pode reclamar porque muitas cidades não têm isso, né? E muita gente não aproveita. Aí, quando o animal cria, acha que a gente é obrigado a recolher a irresponsabilidade dele, né? Aí liga para a gente, acha que a gente tem que pagar exame quando é atropelado, acha que a gente tem responsabilidade. Ah, mas você não é vereadora? Eu sou vereadora. Eu não tenho que arcar com a irresponsabilidade do animal das pessoas. Eu tenho os meus, eu tenho responsabilidade sobre os meus. Eu estou aqui para fiscalizar, para cobrar melhorias para a causa animal, melhorias no CCZ, e eu acredito que eu estou fazendo isso com maestria no meu trabalho, né, para aquilo que confiaram a mim. Gostaria de agradecer também a ONG SOS Focinho Carente, que faz parte, que estava lá desde manhã ajudando a gente, né? A gente ficou de manhã até a tarde. É um trabalho cansativo, é para lá, é para cá, é correndo, ajudar as pessoas, porque hoje, quando a gente recebe uma emenda dessa do governo federal, é muita burocracia. E tem muita gente limitada, né? É difícil a gente mexer num Gov, muitas pessoas não sabem o que é isso. Muitas pessoas simples, né? É difícil mexer em computador, muitas pessoas não têm acesso. E eu dediquei todos esses meus dias para auxiliar essas pessoas. Fiquei até tarde da noite no computador, ligando, confirmando, ajudando essas pessoas no Gov, no cadastro, ajudando essas pessoas no Simpatinhas, que muitas pessoas... Foi muita correria, gente, não é fácil. É um trabalho árduo, é cansativo. E a gente se entristece quando a gente se depara com tantas faltas, né? A gente se entristece, mas a gente sabe que o CCZ está realizando essas castrações. A gente faz uma apelação que as pessoas castrem seus animais, que não tire a vaga de ninguém, que avise com antecedência, né, que seja responsável. E também, né, agradecer ao CCZ, que premeditou esses cadastros, né, abriu o celular, recebeu esses pedidos dessas pessoas que sem o CCZ
tem intermediado. Não seria fácil, a gente sabe a dificuldade. Gostaria de agradecer eles também. Gostaria de agradecer o Guto Machado, meu amigo de causa, que ele deu esse presente para a gente, nos agraciou. Patrícia, tem um presente para te dar. E pasmem, ele tem um partido dele, o Guto tem um partido do PT, Rafael Saraiva não é do meu partido, e todos unidos em uma só causa: melhorar a qualidade de vida desses animais, né? E eu também gostaria de agradecer o Maicon, que forneceu as mesinhas, as cadeiras, para que a gente pudesse estar atendendo a população, né? Que foi muito importante, né? Que a gente estava em pé lá. E obrigada, Maicon, sempre presente, nos ajudando. Só para finalizar, senhor presidente, agradecer mesmo a esse deputado, que ele volte mais vezes, que por mim ele vai ser muito bem recebido, bem lembrado, porque independente de partido, independente de causa, a nossa cidade tem que estar de portas abertas, né? Seja PT, PSOL, PL, Podemos, eu acho que toda ajuda é bem-vinda e a gente tem que receber essas pessoas, enaltecê-las. E por um descuido, me entristece muito que ninguém citou, né, no site da prefeitura, quem realmente nos agraciou, quem realmente nos presenteou. Mas não é sobre aqui colher louros, né? Mas a gente tem que ser grato. Gratidão é empatia, é respeito, é ética, é moralidade. Então, Rafael, obrigada. A todos os envolvidos, obrigada, porque a gente é um time. Aqui a gente depende um do outro e ninguém faz nada sozinho. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cássia Bispo de Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, eu só queria agradecer sobre a resposta do Conselho Tutelar, que me mandou agora a resposta completa, e queria deixar também minha fala de indignação com que a gente tem que parar e pensar um pouco, por conta que não é normal, em 3 meses, aumentar 36 atendimentos em questão das crianças. Não é normal a agressão física, não é normal a violência sexual, o estupro, o assédio, o abandono de incapaz, a negligência com essas crianças. Não é normal a situação de risco. Não é normal 224 crianças estar precisando passar no CAPS, no CRAS, no CREAS. Não é normal essas crianças passar por tudo isso que estão passando e a gente não montar ou fiscalizar as políticas públicas que já tem em nosso município e poder ser aplicado para cuidar direito dessas crianças. Não que não tenham sido cuidadas, né? Mas para a gente evitar que essas crianças venham passar por tudo isso. Então, eu só quero agradecer ao Conselho por me mandar a resposta completa e convidar todos vocês para a gente montar políticas públicas a favor dessas crianças, porque se a gente começar agora, quando elas são pequenas, elas que são nosso futuro. Então, é muito importante elas estarem bem. Só isso. Obrigada. Não havendo mais vereador para o uso da palavra, nada mais a tratar, marco a próxima sessão para a próxima segunda-feira no horário regimental. Está encerrada a primeira...